João, já está a gravar quando quiseres, podes começar. Ok, então eu vou iniciando. Ahm, Como eu disse, isto é um webinar sobre ransomware, a contar a ameaça que mais vitima PMEs no mundo fora, já agora. É uma ameaça automatizada. Ahm, Como o Bernardo disse no início, este webinar é mais um webinar numa série de muitos webinars que nós fazemos para cibersegurança em PMEs. Tendo em conta que esta ameaça que eu disse é a ameaça que mais afeta pequenas e médias empresas, porque o ransomware é uma ameaça automatizada, ou seja, normalmente ele não é configurado para atacar a empresa X ou a empresa Y, ele é simplesmente configurado para explorar uma vulnerabilidade que milhões de endpoints pelo mundo todo, ou servidores, vão ter, e é aí que ele ataca. Portanto, muitas vezes há pessoas que comparam o ransomware ao cancro. Eu gosto mais de o comparar ao vírus da gripe, porque toda a gente sabe que ele lá está, ele entra por métodos completamente corriqueiros, mas é uma ameaça extremamente eficaz e com os tipos novas todos os dias, ou se quiserem mais recentemente com o Covid. Ele afeta mais, ele afeta empresas de igual modo porque ele é uma ameaça automatizada, mas as PMEs têm taxas de ahm, afetação mais altas, porque primeiro não tem IT interno, portanto normalmente não tem o responsável IT interno, são vocês o responsável deles. Segundo, porque têm sistemas simplificados e com poucos orçamentos. Os sistemas operativos das PMEs, quer servidores, quer workstations, tendem a ser os mesmos. E terceiro, porque as PMEs normalmente nos últimos anos não investiram muito em tecnologias, elas investiram em marcas. E isso é um erro, tem a ver com algum desconhecimento às vezes das tecnologias ou do ambiente à volta. O que eu vou fazer aqui hoje, como eu expliquei, eu vou decompor o ataque ransomware e a minha preocupação, honestamente, hoje é que vocês percebam o comportamento do vírus, as fases e as formas por onde ele entra. Se vocês conseguirem perceber como é que ele funciona, como é que ele se manifesta, por onde é que ele entra, depois é uma questão de vocês escolherem formas de se defender, sejam elas comportamentais, processuais ou de tecnologia. Mas para isso vamos começar a perceber a ameaça. E começando a perceber a ameaça. Bom, acho que a análise de qualquer ataque ransomware começa pelas fases de ransomware. Isto começa sempre no primeiro ponto, que é o utilizador, ou seja, o utilizador normalmente, há variações, mas normalmente um utilizador usa um dispositivo para aceder à informação. E falo através de e-mail, de browser, ou então o seu dispositivo simplesmente é atualizado automaticamente, porque tem um software no seu dispositivo que é atualizado. Pode ser um browser, pode ser o próprio do Windows, pode ser uma aplicação, pode ser o que for. Portanto, através deste dispositivo, o utilizador vai ter acesso à informação. Normalmente, um ataque de ransomware, tal como um ataque malware, é um ataque que começa com uma descarga de um ficheiro. Portanto, em qualquer uma destas fontes vai ser descarregado um ficheiro. O ficheiro é malicioso ou contém código malicioso. Portanto, o ficheiro não pode necessariamente não ser malicioso. Pode é ter alguma coisa dentro dele que corre código malicioso. Isto foi muito comum no último ano, onde houve muitos ataques de ransomware que começaram a ser feitos com ficheiros Word e com ficheiros Excel que continham uma macro lá dentro. Ou seja, em si o ficheiro não era malicioso, mas assim que eu abria aquele ficheiro e acionava um botão, ele corria uma macro maliciosa que me gerava código malicioso. E o que vai acontecer a partir daqui é que, a partir do momento em que eu descarreguei o ficheiro e o ficheiro é malicioso, o ficheiro instala-se na minha máquina e procede a um conjunto de passos. Ele procede à captura do Command Center e do DNS. Portanto, o que ele vai fazer essencialmente é, depois de se instalar na máquina, ele vai dar início a um conjunto de processos internos dele, normalmente processos maliciosos que são escondidos atrás de outros processos legítimos, em que o foco dele é tomar o controle da máquina. E tomando o controle da máquina através do PowerShell, ele depois vai ver, ok, eu tenho o controle desta máquina, eu quero ver a quem é que ela se liga pelo DNS e quero perceber quem é que são os computadores que estão à minha volta. Quando ele tem essa informação, ele faz uma coisa que se chama o movimento lateral, ou seja, ele sabe os endereços das máquinas que estão à volta da minha empresa e propaga-se de máquina a máquina para tomar o controle de cada uma das máquinas e continuar-se a propagar. Ele faz isto até ao momento em que ele encontra e captura servidores. Uma das perguntas que me fazem muito neste ponto é, ok, como é que ele sabe que são servidores? Ele sabe porque ele está habituado a reconhecer máquinas com sockets e porque ele está habituado e porque ele está feito para reconhecer determinadas versões de sistemas operativos, nomeadamente o Windows Server. O que é fantástico neste vírus, em vários pontos, todo ele é extraordinário. E eu falo muitas vezes de ransomware desta forma. As pessoas às vezes dizem-me que é uma coisa maliciosa, portanto eu devia falar dela não de uma forma tão entusiasmada, mas honestamente, ele é um vírus espetacular. Ele é um vírus espetacular porque ele é a ameaça mais simples e inteligente que eu conheço. E uma das coisas que ele faz muito bem aqui é que ele é capaz de reescrever o seu código. Por isso é que o ransomware, à diferença dos outros vírus todos de malware, ele é um vírus polimórfico, ou seja, ele muda de forma durante a sua transição.
E o que acontece muitas vezes neste passo, entre a circulação de máquinas e quando ele entra em servidores, é que ele, quando sabe que está perante um servidor, ele normalmente reescreve o seu código para ser compatível com a versão do sistema operativo desse servidor. E, portanto, ele encontra e captura servidores. Portanto, ele encontra os servidores e, quando entra no servidor, repete os movimentos que fazem cada uma destas máquinas, ou seja, toma conta dele. Quando ele toma conta do servidor, a primeira coisa que ele faz é contactar o servidor de origem dele. Ou seja, o ransomware tem sempre uma origem. É como aquele filme O ET. Acho que toda a gente neste webinar tem idade para ter visto o ET. Um, portanto, o objetivo do ET era ligar para casa, não é? E o ransomware funciona um pouco da mesma coisa, que é, a partir do momento em que ele captura servidores, ele contacta o IP dele de origem e diz, ok, olha, eu tenho estes tipos todos na mão, estas máquinas todas, mais estes servidores, manda-me aí umas chaves de encriptação para eu começar a encriptar esta gente. O servidor do outro lado, que é um servidor de origem do ransomware malicioso, envia de volta, recebe o contacto e envia de volta as chaves de encriptação. E quando envia de volta as chaves de encriptação, este ransomware começa a encriptar os servidores da empresa. E depois de encriptar os servidores da empresa, encripta todos os endpoints que ele controla. E nesse momento é o momento em que todos nós conhecemos, não é? Portanto, toda a gente vê um cadeado, os utilizadores pedem o acesso à informação, é exigido um resgate e, na maior parte das vezes, a informação, inclusive, é extirpada para fora. Portanto, isto é como funciona essencialmente um ataque ransomware de uma forma reduzida. Portanto, o utilizador acede a uma informação, seja por que meios for, browser, e-mail ou utilização de aplicação, é descarregado um ficheiro, o ficheiro é um ficheiro malicioso ou contém código malicioso que corre, instala-se na máquina e procede à captura do PowerShell e do DNS, ou seja, controla a máquina e depois inspeciona a rede à volta para ver que máquinas é que lá há. Através do DNS identifica as máquinas ligadas e propaga-se por um movimento lateral, portanto vai passando máquina a máquina, repetindo o passo que fez aqui, até encontrar servidores onde reescreve o seu código para ser compatível aos servidores e volta a fazer o mesmo movimento. Quando captura os servidores, contacta o seu servidor de origem, cá está na Rússia, no Ghana ou onde for, e diz, ok, eu tenho estes tipos todos na mão, manda-me chaves de encriptação para os encriptar. O servidor de origem dele manda-lhe as chaves, ele recebe-as e começa a encriptar primeiro os servidores, depois os endpoints, e os utilizadores perdem o acesso à informação e é feito o resgate. Portanto, dito de uma forma simples. E por vezes há filtração de informação, esqueci-me deste efeito. Existe uma única variação normalmente deste tipo de ataque, que é o ataque RDP. O ataque RDP é quando, às vezes, um, os provedores TI usam tecnologias RDP para intervirem remotamente nas máquinas que prestam assistência. O protocolo RDP é um protocolo da Microsoft, que é feito para eu conseguir ligar duas máquinas com o sistema operativo Windows. E explorando o protocolo RDP, que já agora não é encriptado, e isso é um problema grave, há imensas tecnologias que os provedores de tecnologia usam, seja LogMeIn, seja TeamViewer, MSP Anywhere, o que for, para acederem à máquina de clientes. O problema é que muitas vezes estas portas ficam públicas e ficam abertas. Aliás, na maior parte das vezes. Existem bots que a única coisa que fazem é explorar portas RDP abertas em redes e quando encontram uma, procedem a uma injeção de malware. Portanto, e neste caso de ransomware. Portanto, o ataque RDP é uma forma de eu não ter que seguir estes trâmites todos, mas simplesmente através de uma ligação RDP que um bot explora, eu injeto o malware diretamente aqui e depois estes passos partem a partir do servidor. Portanto, esta é a variação de ransomware por ataque RDP. Pronto, tentei não ser demasiado técnico e fazer isto de uma forma simples, depois se houver dúvidas eu também esclareço. Mas, se nós quisermos ser práticos e eficazes na nossa análise do problema, basicamente eu tenho 6 fases de detecção onde eu posso apanhar o ransomware. Eu posso apanhá-lo no utilizador, eu posso apanhá-lo nas aplicações, eu posso apanhá-lo no endpoint preditivo, ou seja, na análise do meu ficheiro antes de ele entrar na minha máquina. Eu posso apanhá-lo no endpoint reativo, portanto, quando o ficheiro está na minha máquina a fazer alterações. Eu posso apanhá-lo quando ele solicita ligações ao DNS. Eu posso propagá-lo quando ele anda de rede em rede ou quando ele contacta o exterior a pedir chaves de encriptação na fase de rede. E, portanto, estas são normalmente as minhas hipóteses de detecção. Antes de entrarmos na forma de defender aqui, eu não sei se eu vou abrir o chat só porque não sei se há dúvidas até este ponto que eu deva dirigir ou se posso continuar. Eu vou só abrir o chat uns segundos para ver se alguém me quer perguntar alguma coisa. Queres que abra, João? Já. Hã? Queres que abra ou já estás? Não abres microfones, mas as pessoas podem escrever Sim, no chat, sim, acho eu ou sim, não? sim. Podem, podem, o chat podem, sim.
Isto realmente é o primeiro webinar, acho eu, na história dos webinars que eu apresentei, que o chat está limpo, nem bom dia, nem olá, nem estou aqui, nem tenho dúvidas, nem tenho problemas de som. O chat está a funcionar, certo? Ok, pronto. Obrigado, obrigado aos dois. Assim já sei que o chat está a funcionar. Pronto, então, não havendo dúvidas, eu vou prosseguir. Ok, se apenas detectamos o vírus no server, por que é que o ataque veio por RDP? Eu não sei se eu estou a perceber esta dúvida. Se apenas detectamos o vírus no server, eu não detecto, eu não detecto o vírus no server. Eu posso detectá-lo em qualquer uma destas camadas, dependendo das seguranças que eu posso fazer. Agora, eu tenho duas maneiras de ter entrada de vírus. A primeira é o método convencional que descarrega um ficheiro pelos laptops e ele migrou até ao server. Existe uma outra forma que é, em portas RDP abertas, ser injetado um vírus diretamente explorando essa ligação aberta dentro do server. Ok? Ok. Pronto. Então eu vou continuar e tentar tornar isto um pouco mais claro. Ora bem, onde é que eu ia com isto? Ok, portanto, falámos das 6 fases onde o podemos apanhar e da forma como ele migra. Vamos começar por falar um bocadinho mais sobre significa que utilizar o RDP não é seguro. Ah, é difícil responder essa pergunta porque assim, a minha opinião como profissional de segurança é não, não é. Mas a minha opinião como profissional de IT e pessoa que acompanhou muita gestão de PMEs é quase utópico uma pessoa estar suporte remoto a uma empresa sem usar protocolo RDP. Mas já é a tecnologia mais barata e mais fácil de fazer isso. É claro que se eu fizesse isto por uma VPN, o que acontece é quando eu faço, quando eu uso uma segurança de rede e uma VPN para intervir nos meus utilizadores, ele desvia-me o tráfego da porta 3389 RDP e desvia-me para a OpenVPN, que é 491. E, portanto, ao fazê-lo, torna um protocolo encriptado e seguro e não me coloca neste patamar. Agora, depende o que é que nós conseguimos fazer com o utilizador. Mas eu já vou falar um bocadinho mais em detalhe sobre o ataque RDP e já vou explicar como é que nós podemos tentar mediar um bocadinho o problema ou então protegê-lo no total. Mesma coisa, SSL ainda mais seguro, mas geralmente os protocolos são OpenVPN. Os protocolos de VPN em UTM. Bom, ah, eu vou continuar então. Não sei o que é que eu não consigo. Ok. Ah, Portanto, agora que falámos um bocadinho da migração do ficheiro do ataque e falámos um bocadinho das formas onde o podemos detectar, vamos falar um bocadinho sobre o ficheiro, sobre este vírus em si, para termos os básicos. Portanto, o vírus de ransomware. É assim, aquilo que nós precisamos saber sobre o vírus de ransomware, primeiro, o objetivo dele é o data center, nunca a workstation. Isto é muito importante, porquê? Porque ele é um vírus silencioso muitas vezes em workstations. O objetivo dele é fazer o mínimo de barulho possível numa workstation para tentar passar sem detecção até um servidor. É por causa disto que aqueles antivírus de assinatura que recaíam muito em sinais de máquina, como a utilização da memória, a utilização do processador, a utilização do storage, acabaram por cair um bocado em desuso e não foram tão eficazes contra este vírus, porque ele faz por fazer o mínimo possível e da forma mais silenciosa, porque o objetivo dele é o servidor. Portanto, ele é silencioso, faz por não assinar sinais de máquina. 3. Ele muda de cara de 4 em 4 horas. Em média, um ransomware reescreve o seu próprio código e emite uma versão própria dele de 4 em 4 horas. Ele procura viajar do endpoint para a rede e da rede para os servidores. Ah, e ele hoje em dia é disponibilizado as a service para milhões de novas estirpes, originando milhões de novas estirpes diárias desta ameaça. E é propagado por métodos absolutamente corriqueiros, seja e-mail, browser, atualização ou RDP. A questão é, isto é uma ameaça tão avançada e de vítima tanto que uma pessoa está à espera que seja um ataque daqueles zero days que explora uma vulnerabilidade que nunca foi vista. Normalmente não, normalmente o ransomware explora métodos completamente corriqueiros e isso é que faz dele uma ameaça tão eficaz e tão impressionante. O que é que eu posso fazer para tentar impedir, no geral, o ransomware de entrar? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é ter alguma coisa que me filtre os ficheiros, já vamos falar disto mais à frente, mas que impeça os ficheiros maliciosos de entrar. Depois eu posso ter remediação, qualquer coisa que me detete as alterações que ele está a fazer e possa reverter as ações.
O que nós temos que saber sobre a filtragem de ficheiros é que o que melhor faz isto é um endpoint. Eu não vou focar muito nestes pontos, porque eu disse hoje que não ia falar muito sobre tecnologia, porque eu aqui tinha que entrar na diferença entre o endpoint cloud e o endpoint de assinatura, e tinha que falar do Webroot, ou de Malwarebytes, ou de Viper, ou dos outros endpoints todos. Eu não queria focar a minha abordagem aqui, aliás, porque vocês, eu vejo a plateia, assistem muitos webinars meus, viram muitos meus com certeza a explicar que um endpoint cloud é muito mais eficaz do que um endpoint de assinatura em termos de detecção de ransomware. Ainda ontem estava a falar disso, porque é atualizado em tempo real, ou seja, mal um endpoint é infectado em qualquer lado do mundo, a consola está em constante ligação com o endpoint e, portanto, avisa todos os endpoints. Enquanto o endpoint de assinatura, eu não tenho os endpoints em constante ligação com uma cloud. Eu sou atualizado X em X dias e, portanto, a minha super equipa de cibersegurança tem que ler, tem que ver e tem que demorar alguns dias a emitir uma assinatura para fazer face àquilo. Portanto, eu preciso de endpoints, se possível, clouds, é o melhor filtrador de ficheiros que eu tenho, com bases de dados o mais abrangentes possíveis e setores em vários pontos. Em termos de remediação, o endpoint deve detectar as alterações e reverter ações, mas eu tenho que me lembrar sempre que o ransomware é silencioso, portanto a detecção de sinais máquina já não é tão eficaz quanto era, e por isso é que alguns endpoints perderam preeminência. O que realmente funciona é endpoints atualizados em tempo real, ou funciona melhor, com informação de processos maliciosos que tenham ocorrido. E preciso também de soluções multifacetadas, ou seja, que não olhem só para mapeamento de ficheiros, mas mapeiem processos, origens e comportamentos. E depois a terceira dica que se pode dar em relação ao visto de ransomware é a segurança por camadas. Portanto, filtrar, remediar e mobilizar. E devemos ter várias camadas ou enquanto vários sinais, já vamos explicar isso mais em detalhe, sobre ficheiros, processos, URLs, IPs, movimentos de rede, DNS, comportamentos do utilizador. Não se preocupem com este site, porque eu já vou voltar a um pouco mais claro sobre isto. Ok. Portanto, eu queria só dar os factos do vírus de ransomware. Portanto, expliquei como é que ele entra, expliquei como é que ele se comporta e expliquei que ele é um vírus silencioso porque o objetivo dele normalmente é o server. A segunda coisa que eu tenho que falar sobre ele é sobre os métodos de entrada dele. Portanto, os métodos convencionais de entrada deles, acho que toda a gente os conhece de cor. Eles são três: browser, e-mail e atualização. E-mail, se calhar, é mais fácil de explicar, não é? Portanto, um utilizador recebe um e-mail que contém um anexo malicioso, o utilizador clica no anexo e o malware é descarregado para a máquina. A partir do e-mail que está na Microsoft, e portanto é fácil de explicar como é que este processo processa. Agora, estes e-mails podem ser tracados porque eles têm alguns sinais que são detectados. Por exemplo, normalmente e-mails maliciosos vêm com IPs maliciosos. Outras vezes podem simplesmente ser caixas corrompidas. Portanto, há dois sinais que nós normalmente podemos olhar para explicar como é que a Microsoft, por exemplo, um, e-mails da Microsoft propagam ransomware. Não é uma coisa que a Microsoft controle. É um IP que pode ser malicioso naquele momento, ou então uma caixa que é legítima, mas foi corrompida para veicular a ransomware. Outro modelo de entrada é por browser. Portanto, o utilizador clica no link e é obrigado a descarregar um anexo. Às vezes, isso vem do e-mail, não é? O e-mail pode conter um link e depois ele vai parar o link e descarrega o anexo. O anexo é descarregado para a máquina e aqui eu tenho algumas formas de olhar para ele. Eu posso olhar que o URL pode ser malicioso com um IP não malicioso ou pode ter um IP malicioso. Portanto, estes são os dois sinais que eu tenho. Pode também ser um IP que não é malicioso, de um website legítimo, mas que foi corrompido por um ataque XSS. E finalmente tenho a utilização de aplicações que nós gostamos todos os dias, onde a máquina apresenta um sinal de atualização numa aplicação, a aplicação descarrega, mas na verdade não é a atualização que eu pensei. Quando nós às vezes vemos aqueles ataques por atualização de aplicações, é disso que eu estou a falar aqui, que é muitas vezes atacantes conseguem compilar ficheiros que parecem atualizações de aplicações nossa, que temos e que são mundialmente usadas, mas normalmente não são. Eles podem fazer isto de duas maneiras. A primeira maneira é aplicações independentes, onde eles convencem através de um IP externo que aquilo é uma atualização e o sistema olha para aquilo e vê o código. A segunda coisa é emitirem mesmo corrompendo uma empresa em questão. Como é que isto se faz? O sistema de atualização da maior parte dos softwares, incluindo a Microsoft, verifica comunalidades. E, portanto, quando a Microsoft, vamos ao exemplo do Windows, quando o Windows recebe uma atualização da Microsoft, ele testa normalmente duas coisas. Primeiro, veio isto da Microsoft ou não, portanto, o IP é Microsoft ou não, e é uma das poucas aplicações que testa isto. Mas, número dois, eu tenho que olhar para aquele código da atualização que eu estou a receber e analisando, o Windows vai analisar o código e vai dizer, ok, duas coisas que eu tenho que checar. Primeiro,
este código começa onde o meu anterior código acabou? Sim ou não? E 2, o que está aqui escrito parece-me semelhante ao código anterior? Pá, se vocês pensarem, ok, é um sistema de válvulas tanque, por outro lado não é muito seguro. Porquê? Basta eu roubar o código da atualização anterior e começar onde ela acaba, e começar o meu ficheiro onde a anterior acabava, e posso escrever literalmente o que eu quiser. O que é que vai acontecer? A máquina vai aceitar aquilo, vai dizer, sim senhor, isto é uma atualização legítima, começo a ler o código realmente legítimo e depois a partir daí começo a fazer o que eu quero. E isto acontece todos os dias em várias aplicações. Se vocês me perguntarem, é mais comum? Qual destes é mais comum? Claro que os dois da esquerda são muito mais comuns que o da direita. Porquê? Porque os fabricantes tendem a tomar alguns cuidados hoje em dia com a quem disponibilizou a informação das atualizações, com o Software Development Kits, e até a obrigarem as aplicações a verificarem o IP de origem. Por exemplo, no exemplo que eu dei, se eu verificar que o IP de origem é o IP Microsoft, das duas, uma, ou a própria Microsoft teve um breach, como já aconteceu no passado, e está a enviar atualizações fraudulentas, como aconteceu, por exemplo, no Bad Rabbit, ou então o meu Windows vai dizer, ok, isto parece uma atualização Microsoft, mas isto vem de outro sítio e, portanto, eu não posso aceitar isto. Normalmente, quem realmente difere este tipo de comportamento é uma segurança de rede. Mas, portanto, estes... Há essencialmente três formas de entrada de ransomware muito usadas. Portanto, eu recebo um e-mail, abro o anexo, eu clico no link e descarrego o anexo e eu recebi uma atualização numa aplicação minha que o meu sistema operativo vai correr. O que é que eu posso fazer para tentar remediar a situação? Bom, no browser eu posso tentar impedir os utilizadores de verem as páginas ou posso tentar impedi-los de clicarem em certos links ou dar certas informações. Como é que isso se faz? Já vamos mais à frente. Posso tentar impedir o utilizador de abrir o anexo ou de ver este e-mail, no caso de e-mail. Posso impedir o utilizador de dar certas informações ou ensiná-lo a validar fontes. Também posso fazer isto. E no caso de aplicações, posso encontrar uma forma de validar estas atualizações, seja por IP, seja por conteúdo, seja por ter um analisador de patching, seja por ter uma segurança de rede, por exemplo. Este slide já devia começar onde eu acabei. Ok. Outros pontos que eu gostava de falar aqui hoje. Eu gostava de falar do ataque RDP porque houve uma pergunta que me fizeram há bocado. Como é que funciona efetivamente um ataque RDP? É muito simples. Quando vocês intervêm remotamente num cliente vosso, usando o protocolo RDP, o que acontece é que é aberta uma porta de comunicação entre o utilizador e o sistema informático vosso para ser possível prestar assistência. O problema é que esta porta muitas vezes fica aberta pública. Existem bots cujo único trabalho é andarem a pingar vários endereços de IP que eles obtêm, a perguntar se têm a 3389 abertas. E quando encontram a 3389 abertas, simplesmente enviam malware lá para dentro. Ao enviarem malware lá para dentro e respondem à pergunta há bocado de Leandro, ele converte-se no servidor e encripta-me por dentro. Outra variação deste ataque é fazê-lo via cloud. Uh, e aqui nós temos que falar sobre o file share. Portanto, há muitos de vocês a usarem NAS. Nós representávamos anteriormente uma marca de NAS, que é a Knapp, e é pública. A Knapp é vítima, como todos os NAS são, de uma máquina, de um ataque chamado Case-Snatch. O Case-Snatch não é nada mais do que um vírus de ransomware que é injetado dentro das clouds abertas do Knapp. O que acontece é, muitas vezes, quando nós configuramos NAS com file shares abertos para fora, o file share fica disponível para os diferentes utilizadores conectarem e transferirem informação por FTP ou NFS, que não são propriamente ligações seguras. O problema é que se o NAS onde está o file share for corrompido no firmware, por exemplo, com esse Nets na Knapp, ou se a porta aberta for encontrada por um bot que faça um scan de portas, então injetando malware nesse file share, o file share torna-se um servidor de malware e, portanto, todas as máquinas que pedirem ligações, ele vai enviar de volta malware para elas. Portanto, é uma outra variação do ataque de ransomware. O que é que eu posso fazer para tentar combater alguns destes ataques? Há bocado disseram isto, que é, eu posso usar VPNs através de RDPs, e depende se eu tenho uma segurança de rede, emprego ou não no sistema, devo ter uma segurança de rede, ou idealmente não deixar as portas públicas. Por exemplo, eu posso simplesmente mudar o endereço RTP da porta, e é uma coisa que é muito fácil de fazer, quem não souber fazer isto, o Google tem how-tos para isto, para um endereço que não seja comum. Por exemplo, um endereço acima de 10.000, que é um endereço privado. Vocês têm que sempre se lembrar de uma coisa que é, o ransomware normalmente e os métodos de veiculação são ameaças automatizadas, ou seja, não está um hacker qualquer sentado atrás de um computador a ver como é que encripta a empresa 1, empresa 2, empresa... Não. Isto simplesmente ele veiculou e está à espera que alguém morda. Portanto, são ameaças automatizadas. Quando há bots à procura de portas abertas, nomeadamente a perguntarem aos IPs que obtiveram, tens a porta 3389 aberta, tens a porta 3389 aberta, ele está programado para fazer essa pergunta. Portanto, vocês têm duas maneiras de o impedir. Uma, fecha-lhe a 3389, ele diz não e pronto, ele vai a outro alvo.
A outra coisa que vocês podem fazer é simplesmente mudarem o endereço da porta. E, portanto, quando vocês perguntarem tens de 3389 aberta, o vosso sistema vai responder eu não tenho essa porta, porque o utilizador mudou-me este endereço para a 10.000. Portanto, a porta RDP está fechada, está uma porta privada aberta acima de 10.000 e, portanto, é uma forma de eludir o problema. Outra coisa que vocês podem fazer é, nos vossos servidores ou nas vossas máquinas, configurarem soluções de endpoint que não permitem a desinstalação local do endpoint, ou seja, que o utilizador não possa desinstalar se quiser o endpoint. Porquê? Porque uma das primeiras coisas, quando eu injeto malware dentro de uma máquina por este método, é eu tenho que desarmar o endpoint e, portanto, o vírus está feito para tentar desarmar o endpoint. Se a instalação local não for permitida, ele não consegue fazer isto. Por exemplo, uma das grandes vantagens, por exemplo, do endpoint MSP, nomeadamente do WebRoot, é que o WebRoot, se vocês configurarem política, não permite desinstalação local. E por causa disso, mesmo que o ransomware lá entre, não consegue desarmar o endpoint. Ok, outro ponto e último que eu quero falar neste slide, antes de abrir isto para perguntas e de passarmos à próxima fase da apresentação. Circulação na rede. Ok, o que é que acontece? Portanto, nós há bocado vimos como é que o ransomware entra, vimos que sinais é que o vírus normalmente nos dá e características é que temos que ver. Agora temos que ver como é que ele funciona na rede. E assim, a primeira coisa que acontece quando um vírus de ransomware captura uma máquina, portanto, o ficheiro foi descarregado, ele instalou-se na máquina, ele tomou conta do PowerShell, aí ele começa, a partir do momento em que ele controla aquela máquina, ele sabe, ok, não me vale muito controlar esta máquina só, eu quero controlar a rede toda. E, portanto, o que ele faz é ele captura o DNS e começa a fazer perguntas ao Domain Name Service da rede interno sobre quem é que está à volta dele e onde é que eles estão. E encontra, ele quer conhecer as máquinas que estão ligadas àquela máquina e a partir desta ligação ele começa a circular entre elas. Ok? Ah, portanto, ele circula entre elas e vai capturando cada uma delas, sejam endpoints ou servidores, tomando conta de PowerShell e dominando-as, até ao momento, como eu expliquei há bocado, que ele chega aos servidores. Quando ele chega aos servidores e encontra um servidor, ele faz o servidor contactar um servidor malicioso destino. Portanto, o servidor comprometido contacta o IP de origem, portanto, o IP que ele foi programado para contactar, cá está na Rússia, no Ghana onde for, às vezes até em Portugal, por exemplo, e diz, ok, eu tomei conta destas máquinas todas, manda-me aí chaves de encriptação para eu começar a encriptar. O IP de origem dele devolve-lhe as chaves de encriptação, que são recebidas por ele no target, e ele começa a encriptar o sistema todo, e depois é exatamente os passos que eu expliquei no slide anterior. E depois é que vemos os cadeados. Ok? Portanto, explicar que em rede ele tem dois movimentos importantes. Um é ele, quando captura a máquina, ele procura ligações da máquina à volta dela para poder circular. E dois, ele a seguir a isso, quando ele chega a um servidor, ele vai contactar para fora e depois recebe as chaves. Portanto, ele tem três movimentos de rede que podem ser impedidos. Primeiro, máquina a perguntar acesso a outras máquinas DNS. Segundo, servidor a contactar um IP externo. Terceiro, conteúdo recebido por um IP externo. Portanto, há aqui três formas de deitar a mão a isto. Agora, eu sou suposto, neste webinar, e foi esta a parte que eu cortei em relação ao anterior, falar um bocadinho de defesas que nós podemos usar para isto. E é assim, eu posso bater qualquer uma destas defesas que estão aqui, seja Carbonite, seja WebRoot DNS, seja WebRoot SAT, seja Malwarebytes, nos seus muitos módulos, Endpoint, EDR, MDR, VPN, AppLocker, posso bater segurança de rede, mas eu honestamente, eu vou concentrar-me em fazer duas coisas. Eu vou primeiro dar-vos dicas e depois vou analisar esta detecção um pouco em detalhe para que isto não fique um bocado ao Deus do Ará. Menos estimação se não atacares estiverem a porta exposta. Ok. Estava só a ver se havia alguma dúvida relevante. Ok. Agora estou a pensar como é que eu melhor abordo isto e onde é que eu posso começar. Se eu devo começar pelas detecções já ou se devo começar. Hum. Ok, eu vou-vos começar pelas dicas que normalmente se dão ahm, para defender as várias faces que eu tenho aqui. A dica que eu normalmente dou é, como qualquer uma destas defesas pode proteger. Não, peço desculpa por me estar a trocar todo. Eu vou clicar neste escudo e vamos fazer uma viagem até às várias detecções de ransomware. Isto é um site que nós falamos muito e muitas vezes apresentamos, onde ahm, nós muitas vezes ouvimos falar de muitas proteções contra ransomware ou contra outras coisas e confundimos um bocado entre o que é que a segurança de rede faz, o que é que o endpoint faz, o que é que as diferentes coisas fazem. O que eu fiz aqui foi, eu parti as diferentes fases que eu posso fazer
portanto, mais em detalhe daquelas que eu mostrei ali, sobre detecção de ransomware. E mostrei onde é que eu tenho diferentes formas de defesa que podem lidar com elas. Portanto, a primeira fase de defesa que eu tenho normalmente é a prevenção. Não é a que eu primeiro uso, mas é a prevenção. Portanto, a prevenção é aquilo que me impede, como eu consigo impedir, os ficheiros de chegarem até à minha máquina. A pré-entrega é como é que eu posso impedir, este é uma fase complementar à prevenção, e é como é que eu posso impedir os ficheiros, quando eles estão à porta da minha máquina e do meu sistema, de passarem para dentro dela. A pré-execução é como é que, à medida que o vírus está a desenrolar e se instalou e está a tomar conta da máquina, como é que eu o impeço de me tocar. E após execução é tudo o que eu vou fazer a seguir quando já tenho um ataque em escala e o que é que eu posso fazer ou para o deter naquele momento, porque ele já está numa máquina e impedi-lo de ir para outras, ou para o parar de todo. Ok? E o que eu quero tocar aqui é, nós falamos muito em Endpoint Protection no vulgo antivírus, e o antivírus é a primeira base de qualquer defesa contra um ataque de malware e um ataque de ransomware. Agora, o que eu quero que vocês percebam é, dentro das fases de detecção, o Endpoint Protection começa na análise de ficheiro. Portanto, só quando o ficheiro está a ser descarregado é que o Endpoint Protection filtra o que é que ele pode fazer. E como nós vimos, isto deixa de fora uma data de outras fases, nomeadamente a circulação em rede. O que o Endpoint Protection vai fazer é vai comparar o ficheiro, ou com uma base de assinatura dele, se for assinatura, ou com uma base cloud, se for cloud, ou com detecção aumentada, se ele for, por exemplo, EDR e é uma base especialista, e vai comparar este ficheiro e vai dizer pode passar ou não pode passar. Portanto, funciona um bocado como o porteiro da discoteca. A partir daí, quando o vírus começa a pedir determinados sinais, por exemplo, ele começa a tentar aceder e modificar as permissões do computador, ele começa a tentar aceder ao PowerShell para tomar conta da máquina, ele cria processos maliciosos, ele mexe nos ficheiros do Windows, no RAM, no CPU, no storage, isto são tudo coisas que o Endpoint Protection tem que detectar, mais ou menos. E depois, no pós-execução, há Endpoint Protection, os Endpoint Protections lidam normalmente com isto, que é quando sabem que há bronca de duas formas. Há endpoints, como é por caso do WebRoot, que o que fazem rollback e journaling, ou seja, todos os ficheiros que estão até X tempo e que não foram validados numa máquina, o WebRoot mantém-os numa espécie de uma execução controlada, onde olha para o que eles estão a fazer, de forma a que, quando percebe que eles metem a pata na poça, rebobina as ações que eles fizeram e faz journaling, ou seja, escreve sobre aquele ficheiro, manda para a cloud logo imediatamente para que todos os endpoints no mundo inteiro ligados àquela cloud da WebRoot, por exemplo, estejam defendidos contra isto. Outros endpoints têm uma ideia, por exemplo, Viper tem esta ideia, Malwarebytes tem esta ideia, depois Signature geralmente tem esta ideia, que é o Endpoint Isolation e o Sandboxing. O Endpoint Isolation é quando eu simplesmente ponho o vírus de quarentena ou isolo a máquina da rede. Portanto, tenho vários graus disto. Mas isto para vos dizer que o Endpoint normalmente lida apenas com estas frases. Por isso é que muitas vezes as pessoas têm Endpoint, mas são ainda assim atacadas, embora o endpoint seja a melhor proteção que existe contra ransomware, por duas razões. Uma, porque qualquer endpoint, o melhor endpoint que existe no mercado e que eu conheço para PMEs, ainda ontem estava a dizer isto, tem uma taxa de execução de 98% e é o WebRoot. Agora, se vocês tiverem 100 ataques nos vossos utilizadores por mês, epá, e não é muito repescado dizer que uma empresa de 10 utilizadores, cada utilizador pode ter 10 ataques por mês. É um ataque a cada 3 dias. Epá, não é repescado dizer isto. Portanto, se vocês tiverem 100 ataques por mês, há 2 destes ataques que potencialmente se poderão tornar perigosos, porque 98 neste melhor endpoint podem ser remediados. Se vocês tiverem 1000 ataques por mês, já estamos a falar de 20 e já começamos a dar mais alguma seriedade à questão, porque nós jogamos números relativos, mas no fundo também tem muito a ver com números absolutos. Uma boa forma de evitar isto é eu impedir o número de ficheiros que efetivamente chegam ao endpoint para ser atualizados. Como é que eu posso fazer isso? Posso impedir os e-mails que o utilizador recebe, por exemplo, reduzir e-mails com anexos maliciosos, posso filtrar websites, posso ensinar o utilizador a ter algum cuidado, posso analisar contactos IPs, posso verificar patches de assinatura, posso filtrar aplicações, portanto há muitas coisas que eu posso fazer aqui. Como também posso fazer outra coisa, que é, nos tais 20 ataques em 1000 que podem passar neste exemplo do endpoint que eu dei, eu posso tracá-los mais à frente, nomeadamente na rede. E para isso, uma segurança de rede é absolutamente vital. O que eu quero fazer com este slide é explicar-vos que há várias proteções que vocês podem empregar. E o meu intuito aqui é que vocês não fiquem confusos, porque eu ouço muitos parceiros dizerem a segurança de rede protege contra tudo. Não. A segurança de rede opera aqui, é uma parte vital desta proteção,
Mas sem o Endpoint Protection não vale de grande coisa, honestamente. Ainda ontem eu vi aquilo que eu qualifico o maior disparate que eu vi na minha vida em cibersegurança, e foi de um channel manager de uma marca de segurança de rede que publicou um artigo sobre porque é que ainda se usa endpoint. E portanto, a dica é que lá estou eu outra vez a fazer a mesma asneira de eu defender que eu tenho que optar entre a segurança A ou a segurança B quando a segurança deve ser usada em camadas. Portanto, elas são proteções complementares. E porque são proteções complementares, eu devo olhar para elas exatamente porque elas fazem por mim. Portanto, a base de qualquer proteção de ataque de ransomware e de malware é sempre o endpoint protection. Agora, quanto mais eu o complementar, melhor. A proteção mais direta que eu tenho é endpoint e segurança de rede em conjunto. O que eu quero tentar fazer aqui é falar um pouco convosco sobre cada uma destas proteções, não em si em marcas, mas em mecanismos, e como é que eu posso impedir. Portanto, o endpoint protection eu acho que fui esclarecedor no sentido em que toda a gente sabe o que é o endpoint protection. Eu analiso um ficheiro, tenho várias formas de o fazer. Se quiserem saber mais sobre isto, nós temos imensos webinars e apresentações e coisas já feitas, até gravadas, sobre as nossas soluções, seja WebRoot, seja Malwarebytes, seja Viper. É uma questão de pedir informação, eu não vou gastar o tempo da Assembleia aqui, mas endpoint protection o que faz é analisa o ficheiro que está a entrar e analisa o que é que ele está a fazer para o impedir. O que é que eu posso fazer para complementar a minha proteção? Eu posso tentar usar outros módulos, talvez, que me impeçam do ficheiro de chegar à minha máquina. Uma destas é, por exemplo, a segurança de rede. O que é que a segurança de rede faz, de facto, por mim, numa segurança? E aqui, onde diz Endian Lei Segurança de Rede, nós só representamos uma marca de segurança de rede e, portanto, o slide foi feito para Endian. O que eu tenho que perceber é, a segurança de rede faz, essencialmente, tem uma definição que pode ser resumida. O que uma segurança de rede faz é como um analisador de informação que é posto na vossa rede e que inspeciona e filtra o tráfego consoante onde é que ele vem, qual é o conteúdo dele, qual é o comportamento dele na vossa rede e qual é o destino. Se nós aplicarmos isto à nossa detecção de ransomware, nós já percebemos o que é que ele vai fazer por nós, não é? Portanto, se está alguma coisa a inspecionar o tráfego antes de ele chegar à minha máquina, então todo aquele tráfego que é malicioso, seja de e-mail, seja de IP, pode ficar à porta automaticamente. Se eu tenho uma coisa que analisa o meu tráfego à medida que ele move, quando eu começo a ver movimentos de máquina a máquina em movimento lateral, a segurança de rede pode deitar a mão a isso e pará-lo. E, sobretudo, quando eu tenho um servidor interno meu, nomeadamente servidores fechados que não estão feitos para contactar o exterior, a contactarem IPs maliciosos e a pedirem chaves de encriptação e a receberem-nos, a segurança de rede o que pode fazer aí é impedir o contacto e, por outro lado, impedir as chaves de entrarem. Portanto, como vocês veem, é algo que está a funcionar em consonância com o nosso Endpoint Protection, para defender-me além da análise de ficheiro, seja impedindo o número de coisas que entram, seja impedindo os contactos que a rede faz de fora. E, portanto, qual é o reflexo disto numa rede normal? Em e-mail, uma segurança de rede normalmente filtra os e-mails de acordo com o IP. Portanto, cada e-mail tem um sender e esse sender tem um IP. Portanto, o que eu faço normalmente é, como segurança de rede, eu olho para o IP e digo, ok, IP, se este IP está na base de dados maliciosa, eu vou filtrar este e-mail porque eu já sei que isto é um e-mail malicioso. Costuma-se dizer que uma coisa que vem de um sítio mau não pode ser boa, não é? E, portanto, é esse o conceito que se usa aqui. Outra coisa que ele faz é analisa os pacotes e vê se há qualquer coisa naquela string que ele não gosta, e que pode conter malware consoante a sua base de inteligência. E, portanto, se ele vir isso, filtra fora esses e-mails. Outra coisa que as seguranças de rede fazem é ouvir o score de spam. Portanto, se por acaso há um score de spam já listado, esse e-mail é filtrado. E, portanto, usando estes três controles que uma segurança de rede faz automaticamente, vocês não têm que os configurar, e com base na sua base de inteligência, o que ela faz é ela reduz os e-mails que os vossos utilizadores recebem e assim reduz o número de e-mails que, reduzindo o número de e-mails que eles recebem, porque reduz o número de e-mails maliciosos, reduz, teoricamente, uma forma de ataque que é eu receber anexos maliciosos e, portanto, reduz o número de ataques de ransomware e de malware a que os vossos utilizadores estão expostos. Outra coisa que ela faz, e há bocado falámos disto no RDP, as VPNs, as UTMs, o que fazem, as seguranças de rede, normalmente, é desviam todo o tráfego com aquela rede para um tráfego ou SSL ou OpenVPN, pode ser qualquer um dos dois. Um, e fazendo-o, estabelecem um canal de contacto seguro e encriptado entre o posto de trabalho e o data center, de forma a que eu não tenha problemas de injeção como aqueles que falámos há bocado em RDP. Outra coisa que ela faz é inspecionar a circulação do tráfego, máquina a máquina, o movimento lateral, e ela filtra o tráfego que entra e sai da infraestrutura e, portanto, filtra pedidos de chaves, seja por dizer que os IPs são maliciosos, seja porque os contactos são
contra a natura, isto é importante. Por exemplo, um exemplo de um contacto contra a natura é eu ter um servidor de base de dados, que é uma coisa que não é feita para contactar o exterior de uma empresa, a fazer requests a IPs externos. Uma base de inteligência, o que vai dizer é o quê? Um SQL Server a pedir coisas a IPs externos? Não, senhor. Eu estou-me a aburrir, faço este IP é legítimo ou não. Isto não pode acontecer porque isto é um movimento contra a natura. Portanto, a segurança de rede, ao ser emprego, em termos de contacto dos servidores com o exterior, ela filtra o tráfego que entra e sai da infraestrutura. Isto pode querer dizer as chaves de encriptação, por exemplo, a serem recebidas, impede contacto com IPs que estejam registados como maliciosos, impede contactos contra a natura de servidores que estão a fazer coisas que não são supostos fazer e bloqueia conteúdo malicioso, seja chaves de encriptação ou utilização fraudulenta, que ela venha a receber. E, portanto, no fundo, o que uma segurança de rede está a fazer por mim é, dentro do meu esquema de circulação de ransomware, está a dotar a minha rede de capacidade de se defender contra contactos, complementando o meu endpoint e reduzindo o número de tentativas que eu posso fazer. A grande diferença que vocês vão sempre ver numa segurança de rede é com o e-mail, porque o e-mail é uma forma de entrada de ransomware e a segurança de rede, como eu demonstrei, analisa o e-mail consoante o IP, consoante o conteúdo dos e-mails através do código deles e consoante o spam score. E, portanto, ao impedir esses e-mails de entrar, vai impedir os ataques de serem processados a partir daí, dando menos trabalho ao vosso endpoint protection e tornando a vossa estrutura como um todo mais defendida. Mas o que eu quero que vocês percebam daqui é: eu tenho várias coisas que eu posso empregar. Claro, é assim, se vocês disserem, se o meu utilizador tivesse o dinheiro infinito do mundo, eu empregava isso tudo. Nem. Primeiro, ele nunca vai ter dinheiro infinito. Portanto, um dos grandes desafios da cibersegurança é vocês, não é vocês defenderem o utilizador. Desculpem dizer-vos isto, mas qualquer idiota consegue abrir um livro de cheques e começar a pôr as proteções todas do mundo e mais algumas e dizer que aquilo é o Fort Knox. E mesmo assim, não sei, eu consultei num ataque em fevereiro que foi bem público, não é? Com o maior orçamento de cibersegurança da Península Ibérica, onde há tudo do bom, do melhor e do mais caro e tudo emprego, e mesmo assim há ataques zero day. Portanto, o que eu quero pegar é mais proteção. Ou proteção mais cara não é necessariamente sinónimo de melhor proteção. Eu tenho é que usar coisas que façam sentido em conjunto. E eu vou dar um exemplo disso. Muitos das PMEs, às vezes, ou não têm dinheiro para comprar uma segurança de rede, ou a segurança de rede serve-lhes realmente para filtrar e-mails. E, portanto, eles têm problemas com browsers. As seguranças de rede e o trabalho dos browsers é que as seguranças de rede, a não ser que o IP esteja listado como malicioso à perigo, elas normalmente não lhes tocam. Porquê? E eu dou um webinar sobre isso, DNS, está gravado, está no nosso canal de YouTube, é só irem lá ao webinar DNS, onde o que normalmente acontece é, quando eu, através do meu browser, quero aceder a um website, o que eu estou a fazer é a minha máquina está a usar uma aplicação nativa da minha máquina para contactar um web server destino que eu pedi para aceder. Numa ótica de informática, o que está a acontecer aqui é que uma máquina minha, autenticada numa rede interna minha, escolheu uma aplicação dela para ligar a uma coisa que essa aplicação foi pedida para fazer através do endereço da HTTP e, portanto, é o que ela tem que fazer. Do ponto de vista de segurança, é complicado dizer que existe aqui um problema a nível de rede, porque a segurança de rede o que vai dizer é isto está dentro do meu tráfego, que está uma aplicação a aceder, a não ser que qualquer coisa aconteça depois da descarga de ficheiro, que acione os sinais de circulação toda, eu não vou fazer nada em relação a isto. E é por isso que as pessoas que usaram seguranças de rede ao longo dos anos, Endian, Sophos, WatchGuard, o que for, ficaram largamente expostas a browser phishing, nomeadamente a ataques que vêm através de websites, porque o IP já não é seguro, até porque muitos dos ataques que estão a originar hoje em dia em browser phishing até nem vêm de IPs maliciosos, vêm de IPs corrompidos. Como eu disse, eu dou um webinar sobre DNS Protection, eu não vou cobrir isto hoje aqui, mas eu explico-vos exatamente o que é o DNS quando vocês contactam um website, quais são os riscos que vocês têm. Um, Explico-vos exatamente onde é que o endpoint começa e para, exatamente como expliquei aqui, começa na fase de pré-execução e na fase de pré-execução, e o que vocês podem fazer com a implementação, por exemplo, de um DNS Protection, é ao filtrarem o tráfego do DNS em certo website, eu corto 80% do tráfego que entra para o endpoint analisar. E depois mostro-vos exatamente o que é que neste canal, quando o vosso browser contacta um web server destino, este eu vou fazer porque este é bom. Portanto, se vocês pensarem nisto, é assim: os vossos utilizadores. Ups, sei que isto voltou para trás. Ok, os vossos utilizadores todos os dias usando o browser estão a contactar IPs destino através de um browser que eles usam. Portanto, eles contactam o www.minitel.pt, que vai corresponder ao 192.168.3. não sei quê. E aqui há três cenários possíveis: ou estão a contactar um sítio legítimo, ou estão a contactar um sítio corrompido, ou estão a contactar um IP que é pura e simplesmente malicioso. E a questão é,
este IP responde de volta com várias coisas. Ele pode responder de volta com a informação que vocês querem, pode responder, portanto, o website, e manda-vos as imagens, e manda-vos o código, e mostra-vos a informação que vocês querem, como ele pode vos fazer perguntas. E estas perguntas podem ser legítimas ou menos legítimas, mas são todas feitas pelo mesmo canal. Portanto, uma coisa que ele pode fazer é, ele pode vos pedir informação. Por exemplo, pode-vos pedir qual é a resolução do vosso ecrã. Porque ele tem uma versão mobile e uma versão desktop e, portanto, quer saber para otimizar o website. Pode pedir que protocolos é que vocês estão autorizados a correr ou não para ele otimizar o site e tirar widgets. Pode pedir cookies. Aí já não gosto tanto, não é? Porque quer a minha navegação e há ataques de cookie replay, não sei o quê, mas a maior parte deles pede. Pode pedir os dados de navegação, pode deixar exposto ele saber onde é que eu andei e ele exibir-me anúncios. E há ameaças que são malvertising, que é exibirem anúncios fraudulentos. Não sei se alguma vez alguém caiu na fraude do Instagram ou alguns dos vossos utilizadores de andarem a comprar produtos de marcas que de facto não existem. Como ele pode vos pedir para descarregar um ficheiro. Isto pode dar origem a extensões maliciosas, a screen loggers e keyloggers, ou ransomware, a cryptojacking. Como pode vos pedir para preencherem um formulário, e aí é phishing clássico, portanto rouba as vossas credenciais e rouba financeiro, ou pode fazer pior, pode vos dizer, olha, tudo bem, diz-me aí quem é que está ligado à tua rede, e portanto mapeiam a rede e conhecem os utilizadores todos lá para trás. E o que eu ponho aqui em evidência, honestamente, é que isto é exatamente o mesmo canal, ou seja, o mesmo canal que ele usa para nos pedir coisas legítimas através do browser é o canal que ele pode nos usar para fazer coisas que não são legítimas e que nos põe uma data de ameaças. E portanto, o que faz um DNS filter, em conclusão, é exibir um analisador de DNS, portanto, alguma coisa que analisa os contactos que estão a ser feitos por IP com as minhas máquinas, seja por browser ou fora de browser, e faz três coisas. Uma, valida se este IP onde o website está é malicioso e bloqueia o tráfego, e isto uma segurança de rede também vai fazer. Mas faz mais. Se o endereço não for malicioso, e muitos ataques de browser não são em endereços maliciosos, o que ele faz é ele verifica as ordens de DNS que o website está a emitir e diz, ok, estas ordens, gosto eu delas ou não. Portanto, eu olho, por exemplo, eu sou um analisador de DNS e ele pediu-me para mapear a minha rede. E o IP é legítimo, mas eu não quero. Eu não acho que ele tenha que me pedir isso ou saber quem é que as máquinas estão atrás. E, portanto, eu corto aquela ordem e continuo a abrir o website, mas filtro aquela ordem. Outra coisa que pode acontecer é ele quer os meus cookies e os meus dados de navegação e quer mostrar ads. Eu não quero ver ads, bloqueio simplesmente essa parte. Por exemplo, o analisador de DNS faz isso também. Outra coisa que eles fazem é, por exemplo, eu sou um site de pagamentos de cartão de crédito e não tenho uma autenticação SSL. Não, senhor, este site não é seguro, eu não quero abrir isto. Portanto, ele vai além do filtro por IP malicioso e vai-me filtrar também os movimentos contra a natura que eu tenho com uma base de inteligência. E permite-me também fazer filtro por categoria. Por exemplo, pode isto até ser tudo muito legítimo, mas eu não quero que os meus utilizadores vão às redes sociais. Chego lá e digo não quero categoria de redes sociais, os meus utilizadores com isto instalado não podem ver isto. Ok? Portanto, depois neste webinar, e ele está gravado, eu depois falei das nossas tecnologias de endpoint security e todas elas tem aqui um módulo DNS que inclui isto. Portanto, eu não me vou alongar aqui hoje e não foi para ser feito. Portanto, o meu ânimo aqui era tentar-vos mostrar que há várias coisas que vocês podem fazer para impedirem estes ataques que complementam o Endpoint Protection e que atuam em várias fases. Portanto, a minha ideia foi mostrar-vos que o Endpoint vai sempre atuar aqui, a segurança de rede vai atuar aqui e vai atuar aqui, aqui atua. Portanto, o endpoint atua aqui porque analisa-vos os ficheiros e o movimento deles e os acessos que eles pedem dentro da máquina. E consoante melhor for o vosso endpoint, melhor ele será a analisar ficheiros, a sua base de inteligência, e melhor ele será a analisar estes processos. Por isso é que eu sou muito a favor do endpoint cloud. Porquê? Porque o endpoint cloud é atualizado em tempo real, ou seja, contrariamente ao endpoint de assinatura, que temos vários exemplos nesta indústria, onde eu tenho uma super equipa de cibersegurança que está a atualizar assinaturas e manda um live update cá para fora de 8 em 8 dias. O problema é que só no fim de 8 dias, de não sei quantos milhões de computadores terem sido encriptados, máquinas terem sido encriptadas pelo mundo fora, é que eu emito uma atualização. Endpoints cloud, como é o caso do Webroot, estão em ligação em tempo real e, portanto, segundos depois de ser detectada uma ameaça no endpoint pelo mundo inteiro, como eles estão em constante ligação com a cloud, ele avisa, olha, cloud, eu tenho um problema de encriptação com este ficheiro, avisa todos os endpoints da cloud, e, portanto, a proteção é feita em tempo real. Mas, portanto, o endpoint o que faz é detecta os ficheiros e como eles se comportam dentro da minha máquina. Mas quando eles saem cá para fora, altipar ao barco. Uma segurança de rede, como eu expliquei, atua aqui ao filtrar os e-mails que eu consigo usar, e mostrámos isto há bocado, atua aqui na circulação de rede quando eu começo a mover-me de máquina a máquina, e atua aqui quando os meus servidores começam a querer fazer contactos para fora ou receberem chaves de encriptação.
Um DNS Analyzer atua ao impedir sites que eu vejo e ao tentar impedir o acesso de máquinas à rede e a circulação com IPs maliciosos. Não é tão completo como uma segurança de rede na parte de detecção de rede, porque essa de rede tem a parte dos movimentos contra a natura e tudo mais, é mais completo que ela na parte de análise de movimentos de browser, porque não olha só para o IP, ok? Portanto, isto são camadas que vocês podem usar. Há outras, por exemplo, à base de inteligência, quem usa antivírus de assinatura ou antivírus híbridos pode tentar complementar as falhas da atualização em tempo real com uma cloud um bocado mais abrangente, com uma base de inteligência um bocado mais abrangente. E é aí que vem, por exemplo, o EDR. Se vocês tiverem uma grande empresa e quiserem grandes sinais em várias camadas, empresa acima de 105 utilizadores, e queiram resolver ameaças, o EDR vai-vos dar sinais para vocês resolverem. Se eles não tiverem IT interno ou não souberem resolver, não vale a pena estarem a meter isto, só estão a encarecer a proteção e não vão usar essas defesas. Para este tipo de utilizadores, se os utilizadores tiverem empresas grandes e não tiverem IT interno, podem, por exemplo, usar MDR, que é eu pago alguém para fazer este serviço por mim. Agora, lá está. Tudo isto são camadas, tudo isto reduz percentuais, ou seja, não há respostas completamente certas ou completamente erradas. Só há decisões que vocês fazem que têm por base descer o potencial de exposição do vosso cliente a ameaças e o orçamento que ele tem não derrapar aquilo que ele de facto pode pagar. E é muito importante gerir expectativas neste aspecto. Não há soluções 100% seguras, não há sistemas 100% protegidos. Agora, a maior parte dos sistemas fica protegido normalmente com um endpoint e com uma segurança de rede ou com um endpoint e um DNS filter. As outras coisas e as configurações que vocês fazem aqui, com endpoint cloud, desculpa, e com uma segurança de rede, era o que eu devia ter dito. As outras coisas que vocês fazem, se vocês querem colar 8 ou 9 seguranças, em vez de tentarem atingir uma proteção cloud, é convosco. Simplesmente eu estou aqui para vos explicar o que é que vocês podem defender e qual é a forma mais económica de o fazer. E vou acabar isto com as minhas com dicas, que é, portanto, em proteções que vocês podem usar para defender os vossos clientes de ransomware. A minha sugestão é sempre Endpoint Cloud, isto é uma sugestão pessoal minha, porque a base é muito mais abrangente. Um, e porque ele se foca nos ficheiros, mas também nas ações e nos processos, e usarem soluções de endpoint que tenham gestão centralizada, porque quanto menos tempo vocês perderem no deploy e na instalação, mais tempo vocês têm para prestar atenção aos vossos clientes. Outras coisas que vocês podem fazer é arranjar tecnologias que bloqueiem URLs que sejam maliciosos pelas razões que nós explicámos, e há bocado falámos do DNS Protect para isso. Um, Na parte RDP, usar endpoints que não permitam desinstalação local e pôr portas privadas, também falámos disso. Na segurança de rede, empregar sempre que existirem máquinas, habituem-se a ter esta mecânica que é, sempre que vocês tiverem máquinas ligadas a servidores ou a NAS num cliente vosso, vocês têm que colocar uma segurança de rede. Porque as vulnerabilidades aumentam. Basta verem, há uma coisa que muitas vezes me perguntam, eu não sei se isto alguma vez vos aconteceu, mas vocês falam de vírus de ransomware e eu às vezes vou jantar com pessoas, pá, que não são pessoas da indústria, são pessoas que trabalham em clientes finais, não é? E dizem-me sempre a mesma coisa. Há sempre um que me diz isto. Eu tenho um computador em casa que nem antivírus tem e nunca fui encriptado e nunca tive problemas com ransomware. Só olha para isto e pensa, ok, o que é que eu tiro disto? Ou ele está a dizer que é uma pessoa extremamente segura nos comportamentos que toma e não é encriptado, pá, eu honestamente eu não acredito nisso. Até eu que sou auditor de certificado de CISA+, corro riscos e eu sou suposto, pelo menos pagam para eu saber o que é que eu estou a fazer, não é? Portanto, e tive treino suficiente para saber o que é que estou a fazer. Portanto, não acredito nisso, mesmo se eu corro riscos, as pessoas todas correm. Ou então está-me a dizer que isto é tudo um ganda bluff. O que muita gente não sabe é que o ransomware é um vírus tão inteligente que normalmente ele não olha para targets que não pagam. Ou seja, quando um vírus de ransomware entra numa máquina e começa este processo, assim que ele pergunta às ligações à rede e eles respondem isto é um endpoint isolado, 99% deles adormecem. Porquê? Porque em vez de encriptarem um endpoint e não vão receber nada por isso, porque a solução do utilizador, o utilizador nunca tem nada naquele endpoint que vai justificar pagar o resgate que não tenha numa Dropbox ou numa cloud. É raríssimo isso acontecer. E portanto, o que acaba por acontecer é que o utilizador vai formatar o computador e vai eliminar o problema. Pode ser encriptado mais tarde pelas mesmas fontes, tudo bem, mas é encriptado 10 vezes, formata o computador 10 vezes, porque não tem grande problema na paragem. O problema do ransomware não é necessariamente a informação, porque ela muitas vezes até é recuperável. Muitas vezes é simplesmente a paragem. E, portanto, o utilizador individual não faz isso. O que o ransomware faz quando encontra um computador de consumo é simplesmente adormece, porque ele não tem ligações à rede, até que eu levo aquele computador a uma empresa e ligo uma rede empresarial, ele está lá dormente, acorda e repete estes passos todos. Portanto, o que eu vos digo é, sempre que existir máquinas ligadas em rede, o ransomware é muito mais propenso a manifestar-se.
Portanto, nós falámos da entrada dele, a questão é se ele depois se manifesta. É muito mais propenso a manifestar quando eu tenho máquinas a rede, porque ele sabe, olha, estes têm servidores, têm máquinas, vamos embora porque eu consigo encontrar ligações aqui, isto já é um target digno de mim, assim por dizer. E se vocês pensarem nas vulnerabilidades que vocês terem ligações a servidores criam, só em protocolos, diferenças de sistema operativo, contactos por IPs que não passam por máquinas que têm endpoint, por exemplo, ou quem tem NAS, aberturas de cloud externa, as vulnerabilidades aumentam uma brutalidade. Portanto, se vocês tiverem companhias que têm servidores ou NAS, habituem-se que vocês vão ter que pôr uma segurança de rede. E nesse aspecto nós temos uma solução boa da Endian, porque a Endian nas seguranças de rede há 10 utilizadores, 25 utilizadores, 50 utilizadores, assim sucessivamente. Portanto, vale a pena olhar para isso, que é uma proteção que vocês podem pôr nos vossos clientes. Está aqui marcada como Endian, foi o que eu expliquei há bocado, mas isto é uma das principais dicas que eu vos posso dar. Portanto, resumindo e baralhando, um, Endpoint Cloud com bases mais abrangentes possíveis, segurança de rede sempre que existe ligações, remediação em não permitir desinstalação local no endpoint, especialmente para me precaver contra ataques RDP, tentar bloquear URLs, ou porque eles são maliciosos, ou têm categoria, e aqui eu posso usar um DNS filter para o fazer, ou um web filter. Posso criar políticas para isto através do web filter. No ataque remoto, usar VPN em vez de RDP sempre que isto é possível. Se isto não for possível, é pá, fechar a porta 3389 e usar uma porta que não é default, acima de 10.000. Pá, ok, é uma remediação que é gratuita. Pá, mas resolve um mundo de diferença às vezes, porque os bots estão feitos para procurar estas portas, não para procurar portas privadas. Embora eu vou-vos dizer uma coisa, que é uma questão de meses ou anos até eles começarem à procura de portas privadas também, porque lembrem sempre que o ciberataque está anos luz acima de ciberdefesa. E depois uma coisa que não se falou aqui hoje, devia falar, que é treinem os vossos utilizadores. Treinar o utilizador é uma coisa que tem muito que se lhe diga. Porquê? Porque é uma utopia. Dar o e-book a um utilizador a dizer que ele tem que ter passwords alfanuméricas e que não tem que partilhar as passwords e não sei o quê, para além de ser ineficaz, é uma sobressimplificação do problema. Os utilizadores têm que ser treinados em tempo real, porque os utilizadores cometem erros. Eu próprio cometo erros. As pessoas às vezes têm um e-mail e nem toda a gente vai ter tempo para ir verificar o remetente. Às vezes o remetente é disfarçado de um hélice e, portanto, isso não vale de nada. Eu tenho é que treinar os meus utilizadores a reconhecer a informação. E este treino não é uma coisa que vocês vão lá, fazem uma formação e pronto, estão treinados. É um treino contínuo. Nós temos tecnologias para isto, nomeadamente o WebRoot Security Awareness Training, que é um módulo da consola WebRoot que eu posso licenciar à parte, que faz duas coisas. Primeiro, a mim dá-me a capacidade de eu criar testes de phishing. Ainda agora demos uma demonstração sobre isso, também está no canal do YouTube, onde vocês desenham e-mails phishing através do módulo do WebRoot Security Awareness Training, mandam aos vossos utilizadores e os vossos utilizadores dos vossos clientes recebem um report a dizer, olha, este clicou nisto, este clicou nisto, e depois vocês podem ou remediá-los, ou defendê-los, ou dar-lhes uma base de inteligência para eles irem ajustar. Mas a forma como isto se faz para vocês é, vocês usam o WebRoot Security Awareness Training para licenciarem um serviço no vosso cliente, ou seja, vocês fazem um acordo com o vosso cliente. Imagina, o vosso cliente tem 10 postos, e eu vou dizer ao meu cliente que lhe vou cobrar 20 paus por mês, imaginem, para lhe fazer um teste de phishing por mês. Isto é o que eu lhe vou cobrar. Okay? Eu sei que uma licença de Security Awareness Training custa ao integrador 8 euros e qualquer coisa por ano. Portanto, se eu dividir aquilo por mês, custa-me o quê? 89 cêntimos, uma coisa desse género, certo? Portanto, se o meu cliente tem 10 utilizadores, o custo daquele produto para mim são 8,9 euros por mês. Se eu cobrar 20 euros para lhe fazer um teste de phishing, ou seja, eu configurar um e-mail, que até configurei para não sei quantos meus clientes, mandar-lhe e mandar o report, eu por este serviço eu estou a ganhar uma margem brutal. Portanto, não tentem vender o produto em si, tentem vender o serviço. E é isto que eu tenho feito muita alusão, que é, eu posso-vos falar de cada uma destas tecnologias. Para quem quiser saber mais destas, eu posso-vos dar um link de Calendar. Escrevam para Nextset Minitel a dizer, olha, estou interessado em marcar uma reunião de meia hora para discutirmos estas soluções. Ok, eu dou-vos um link Calendar e falamos sobre cada uma delas, falamos sobre como uma delas defende, porque hoje não íamos ter tempo para isto, por isso é que eu não entrei neste detalhe. Epá, e podia tê-lo feito, eu estava preparado para isso, porque chego aqui, entro e depois falo um bocado sobre como é que funciona o Brute Endpoint Protection e tudo mais. Portanto, isto é algo que é muito fácil de demonstrar e de fazer. Mas eu quero takeaway que vocês tirem daqui é um vírus extremamente sofisticado que pode entrar ou pela entrada de ficheiro ou pela injeção direta de malware através de RDP ou de rede de atualização, que eu tenho várias formas de o detectar, seja na filtragem do ficheiro, seja na circulação dele em rede, seja quando ele pede chaves de encriptação e elas são devolvidas, seja impedir os meus utilizadores de verem determinadas coisas, sejam e-mails com filtros de e-mails ou browsers, ou treiná-los a não terem determinados comportamentos.
seja filtrar categorias. E qualquer uma destas tecnologias que vocês usem em base de inteligência vai contribuir para aquilo que é a vossa percentagem final, que vai somar aos comportamentos que os utilizadores têm, às políticas internas que vocês têm. Portanto, isto vai ser a taxa final de defesa que vocês têm. Concentrem-se na taxa final e não em comprar a tecnologia A ou a tecnologia B ou a tecnologia C porque acham que vai defender em tudo. E usem segurança em camadas. Um endpoint complementado por uma segurança de rede é muito mais forte do que o endpoint standalone, seja qual, ou do que a segurança de rede standalone, seja qual for a segurança de rede, seja qual for o endpoint. Portanto, lembrem-se que eles competem uns com os outros. Lembrem-se que o endpoint mais qualificado que eu conheço para PMS até 35 utilizadores tem uma taxa de detecção, e é o Root Endpoint Protection, disso não tenho dúvida nenhuma, e o G2 concorda comigo, tem uma detecção de 98. O pior que eu conheço, que não interessa referir porque é o antivírus free, tem uma detecção de 89%. Portanto, entre o pior e o melhor, nós estamos a discutir 9%. Certo? A segurança de rede mais capaz que eu tenho em termos de tráfego de rede tem uma detecção, em UTMs para PMS, tem uma detecção de 99%. A pior tem 97%. Estamos a discutir 2 percentuais. Ok? É muito mais fácil vocês olharem para isto para se eu deteto 98 ou 89% dos ficheiros, independente entre 89 e 98%, peço desculpa, troquei os números, seja se eu usar o endpoint pior ou o endpoint melhor, nesta circulação, se eu adicionar a isto entre 87 e 98 e 99 de segurança de rede, então a minha multiplicação de probabilidades reduz-se. Ou seja, eu torno a minha detecção é 97% em cima disto e, portanto, eu estou a aumentar a minha proteção, seja ela 88, 87, seja ela 98, 89, seja ela 98. Ok? Portanto, vale a pena olhar para a segurança em camadas. E depois há outra coisa que não sei se por acaso foi aqui escrita, se não foi, devia ter estado aqui escrita, que é preciso usar remediação. Tenham mecanismos de remediação. Tenham disaster recovery para a remediação crítica, seja de Office 365, e nós demos muito sobre isso com Cloudally nas últimas semanas, seja de server e, portanto, dos ficheiros que vocês têm nos servidores para se isto realmente acontecer, seja nos endpoints se os vossos utilizadores tiverem endpoints standalone com a informação que tenha a ser recuperada. Porquê? Porque assim, tudo isto concentra-se em prevenir e detectar. Mas a remediação é aquilo que nós usamos quando esta brincadeira toda e estes trâmites e estes termos todos cromos vão pela janela e nós depois, infelizmente, temos que lidar com a porcaria que lá está. Portanto, a remediação é o vosso seguro e é aquilo que pode resolver os vossos problemas. No final disto tudo. Portanto, tentei hoje ser um pouco mais sintético. É como eu digo, vocês podem escrever para next.minitel.pt e vamos escrever isso no site. Se quiserem saber mais sobre cada uma destas proteções, nós demos muitos webinars delas nestas últimas 3 semanas no nosso canal de YouTube da Minitel Next. E já agora recomendo, quem não segue a Minitel Next no canal de YouTube, por favor, façam, porque estes webinars gravados estão todos lá. Vocês podem ver a descrição de todas estas defesas. Se quiserem não ver um webinar de 1 hora e falar diretamente e tirar dúvidas, ou eu explicar-vos estas soluções, pá, escrevam para next.minitel.pt, eu marco-vos um link Calendly e falamos um bocadinho sobre elas e eu explico-vos. Nós aconselhamos soluções para cada caso. Nós representamos 3 tipos de endpoint protection, representamos 2 DNS filters, 3 web filters, uma tecnologia de segurança de rede, 3 tecnologias de remediação conforme a espécie, duas tecnologias de validações de patch, uma tecnologia de validação de aplicações e, portanto, temos uma que inclui RDR, duas que incluem MDR e assim sucessivamente. Portanto, há várias soluções aqui, dependendo do preço que vocês querem pagar, do como é a estrutura dos vossos utilizadores e o tamanho deles e da forma como vocês se sentem confortáveis a trabalhar. O nosso trabalho enquanto distribuidor de valor acrescentado é encontrar a melhor solução para cada um de vocês e para a soma dos vossos clientes, porque isto é uma coisa de escala. Idealmente, vocês não devem vender uma solução a um e outra solução a outro. Vocês devem tentar abranger o máximo deles numa solução, porque há uma certa economia de aprendizagem em alguma destas soluções. Podemos ajudar-vos com isso. É só escreverem para nós. Somos a equipa de cibersegurança da Minitel. Ajudamos-vos no que for preciso e quando for preciso. Este é o meu webinar e eu tentei cortar isto na hora que me deram para não ir longo. Como eu expliquei, podia ter ido um bocado mais além das proteções, mas não quis secar a audiência. Estamos aqui para as dúvidas que vocês quiserem e se vocês quiserem marcar reunião, Next at Minitel. Bernardo, eu estou a ver que há coisas no chat sobre isto. Bernardo, faz um favor, os parceiros se solicitarem, manda-me no fim do dia e eu mando um link de Calendly. Eu abro Office Hours na próxima semana de meia hora nos vários dias e as pessoas simplesmente escolhem lá e pá, eu comprometo-me a fazer cada uma dessas meia horas com vocês, Pô, meia hora, 45 minutos e vemos o que tivemos que fazer. sim, 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 sim. Não te De resto, preocupes. não sei se há alguma dúvida no que foi apresentado, se eu tenho que voltar para trás.
Os microfones estão ativos, se quiserem falar, podem Mais fazer. uma coisa. Esqueci-me de dizer uma coisa enquanto ninguém me está a fazer perguntas. Nós recentemente criámos um grupo de LinkedIn, não sei se vocês usam o LinkedIn, que era um grupo que o ano passado existia para cibersegurança, este ano foi limpo e passou a ser MSP, porque ele vai falar um bocadinho mais de cibersegurança, ele vai falar de tecnologias MSP, mas ele é feito para nós, enquanto parceiros, começarmos a discutir as diferentes coisas que se passa para cada um deles. Portanto, eu vou pondo aqui umas coisas, mas ele é feito para que nós, enquanto provedores de PMEs, vocês, enquanto provedores de PMEs, possamos partilhar experiências, porque às vezes o problema não tem nada, não é só a tecnologia, às vezes é como é que eu faturo isto a um cliente, ou como é que eu ganho dinheiro com determinados serviços, e aí é bom, nós distribuidor, estamos convosco a recomendar a tecnologia, a falar do que é que nós vemos, mas vocês parceiros estarem a trocar informação entre vocês. Ainda ontem tivemos um evento onde um parceiro da Marinha Grande trocou informação com um parceiro de Santarém, por exemplo. São zonas que não têm nada a ver, mas eles têm um problema comum no billing de sistemas. No caso dele, a discussão que estávamos a ter eu e ele e que tivemos a três foi eu tenho alguma dificuldade entre às vezes as licenças que eu tenho nas consolas e o que eu estou a faturar aos clientes, ou que a faturação principal que eu tenho é de 58% dos meus clientes, foram palavras que nos deram na altura, e o que vimos ali foi, ok, há clientes onde eu posso cobrar serviços que não estou a cobrar. Como é que isso se faz? Quem é que já fez isto? Como é que isto estrutura? Como é que isto se orçamenta? E, portanto, isto é tudo informação que nós podemos partilhar. O que eu vou fazer aqui é, eu vou pôr o link deste grupo no chat e vocês, se quiserem, cliquem nele e peçam para juntar, porque vamos pondo lá coisas. Inclusive, eu gostava de começar a pôr o meu slide deck. Eu não sei se vocês sabem disso, mas todos estes webinars que nós fazemos são alvo do meu slide deck de cibersegurança, onde eu meto as minhas notas, meto as diferentes fases de ataques, estas coisas todas que eu tenho aqui, e tem várias coisas. Por exemplo, demos um webinar há umas semanas atrás que falava sobre como é que eu devo ser um MSP e como é que eu devo recomendar tecnologias em vários pontos e o que é que eu tenho que procurar para isso. Demos um webinar sobre Malwarebytes, sobre Mailbox, que explicava-me porque é que é importante arquivo de e-mail, por exemplo. Temos este ransomware aqui com este. Também damos um webinar de phishing também, que muitas vezes damos sobre as fontes de phishing e sobre como é que as seguranças me podem defender. Também demos webinars específicos sobre soluções, sobre Malwarebytes, sobre AppRoot, sobre a diferença de endpoint protections diferentes. DNS Protection foi um que eu mostrei aqui hoje, que demos há umas semanas atrás também. Carbonite Endpoint foi um que demos esta semana por causa das features de cibersegurança de Carbonite, o Legal Hold, o geolocalização, para eu saber onde é que os utilizadores dos endpoints andam quando eu os tenho em teletrabalho, por exemplo. Também temos outros, por exemplo, como foi o meu webinar de ontem no evento da Mailstore, que eu fui convidado a falar e falei sobre um bocado sobre aquilo que vocês têm que pedir do distribuidor Minitel, que vos complemento com todas aquelas coisas que vocês nem sempre podem fazer. Portanto, o nosso trabalho não é só dar-vos preço e estoque ou fazer, é dar-vos serviços que vocês por outra razão não poderão fazer, por exemplo, extensões, garantias, NBDs, know-how, customização, suporte, formação, ou fazer serviços por vocês que vocês pura e simplesmente não queiram fazer. Portanto, todos estes slides eu vou tornar disponíveis ao longo do tempo, assim que o Martin nos for libertando. Queria só deixar este shout-out para o nosso grupo de LinkedIn, porque a discussão realmente é mais rica consoante mais MSPs, provedores de PMEs, se juntarem para participar no mesmo e não ter medo de trocar experiências. Eu acho que nesta altura nós fazemos muito uma guerra fria. Pá, ninguém quer saber quem é que são os vossos clientes finais, nem como é que eles se chamam. O que queremos trocar é: eu já fiz isto no passado, eu tenho estes problemas, ou João, olha, eu tenho estas licenças todas não é brute e eu não tenho a certeza, por exemplo, se estou a cobrar a todos os meus clientes. Isto é um problema sério. Um provedor normal de segurança vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Honestamente, o nosso interesse é que vocês cresçam nestas consolas. Portanto, se vocês estão a ter um problema de billing e estão a perder dinheiro, e estas tecnologias são feitas para vos dar proteção e para vos dar dinheiro, então nós temos que falar sobre isso. Ó João, pá, olha lá, tu percebes alguma coisa sobre a automação de e-mails? Pá, olha, percebo, usamos o Zapier para isso, ou usamos o MailChimp. Nós não ganhamos um euro com estas tecnologias, mas podemos falar convosco sobre alguns destes processos. Ó João, tu percebes alguma coisa de cobrar serviços de cibersegurança? Pá, percebo, é uma ganha-pão, não é? Portanto, percebo alguma coisa do que é que eu posso cobrar a uma PME, do que é que eu posso cobrar a uma grande empresa, quando eu tenho um cliente tipo, o que é que vai ser preciso, e podemos falar rapidamente sobre isso. A única coisa que vocês têm que dizer é: Minitel, Bernardo, João, António, o que for, eu tenho este caso. Não me digam quem é o nome do cliente, pá, nem quero os contactos. Digam-me, olha, é uma empresa de. Eu não preciso de saber que é as panificações ABC e o Senhor Júlio. Pá, digam-me, olha, é uma empresa industrial, fazem pão e tem 35 utilizadores e tem estes sistemas. E eu queria fazer isto, isto e isto, ou tenho medo disto e isto, ou o que é que tu aconselhas que eu vá lá apresentar? Pá, no limite,
no nosso marketing até vos ajuda a trabalhar os PDFs de orçamentação. Pá, dou-vos um exemplo que é, eu vou só parar de partilhar um segundo para parar a gravação, por favor, que eu tenho que mostrar isto em beta. Mas dou-vos um exemplo de uma coisa que fizemos com